Antes de qualquer coisa, se esse tema importa para você de verdade, comenta "Eu creio" agora e se inscreve para receber cada novo episódio. Assim você fortalece esse compromisso com você mesmo e me ajuda a alcançar mais gente que precisa ouvir isso. Agora, respira fundo e vem comigo. Senta comigo um minuto. Fecha os olhos se puder. Imagina que existe um quarto na sua casa onde você quase nunca entra. A luz é fraca. Tem caixas empilhadas, lembranças que você evita abrir. Esse quarto é a sua sombra. Jung não falava de maldade em você. Ele falava de partes que foram empurradas para o porão porque em algum momento você achou que elas eram feias, perigosas ou inaceitáveis. O problema é que tudo que você empurra para a sombra continua vivo, só que no escuro. E é justamente aí que nascem as sabotagens que drenam a sua prosperidade. Quando eu digo prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando de paz para dormir tranquilo, de tempo para o que importa, de relações que te fortalecem, de criatividade fluindo quando você precisa, de oportunidades que você enxerga e agarra. Mesmo assim, lá no fundo, algo puxa o freio. Você sabe fazer, mas adia. Você tem valor, mas diminui o preço. Você quer aparecer, mas se esconde e espera que alguém te descubra. Você começa empolgado, na primeira curva, acha um motivo convincente para desistir. E quando o dinheiro finalmente começa a entrar, acontece alguma coisa que te faz perder o ritmo. Como se existisse um teto invisível regulando o quanto é permitido prosperar. Isso não é falta de capacidade. Isso é a sombra tentando te proteger do que ela interpreta como perigo. Medo de não ser amado se você crescer. Medo de provocar inveja. Medo de parecer com alguém que te feriu. Medo de ser visto e criticado. Medo de perder a desculpa confortável do "eu ainda não tentei de verdade". A sombra acredita que te mantém seguro. E é por isso que ela é tão persuasiva. Ela fala com a sua voz. Apresenta argumentos lógicos, lembra um passado doloroso e sussurra que é melhor não arriscar. Hoje, aqui, eu quero te convidar para um acordo diferente. Em vez de lutar contra você mesmo, você vai acender a luz desse quarto e aprender a negociar com a sua sombra. Não é guerra, é integração. Não é sobre esmagar defeitos, é sobre reconhecer intenções, dar contorno e colocar você de volta no volante. Jung dizia que o que você resiste persiste e o que você aceita se transforma. Quando você aceita que a sua ambição existe, que a sua raiva existe, que a sua vaidade existe, você ganha a chance de educar essa energia e transformá-la em presença, clareza, ousadia, disciplina, criatividade. Aquilo que hoje te sabota pode virar o motor que te leva mais longe. Eu sei que você já tentou organizar a vida com mais planilhas, mais aplicativos, mais promessas de segunda-feira. E nada disso se sustenta por muito tempo se a sombra continuar dirigindo no escuro. A mudança que funciona começa aqui dentro, no reconhecimento honesto das manobras que você usa para escapar do seu próprio potencial. Não tem humilhação nisso. Tem coragem. Tem maturidade. Tem o tipo de lucidez que os estoicos praticavam quando se olhavam sem maquiagem, sem autoengano, para agir com o que estava sob o controle deles. Então, por alguns minutos, deixa o mundo lá fora. Sente o ar entrando e saindo. Repara em como seu corpo reage quando eu falo de prosperar. Talvez o peito aperte, talvez a garganta feche, talvez uma lembrança específica apareça. Não empurra isso embora. Observa. Dá nome. Quando você nomeia, você acende a luz. Quando você acende a luz, as coisas perdem o tamanho de monstro e voltam ao tamanho humano, um passo de cada vez. Nos próximos blocos dessa conversa, eu vou te mostrar, na prática, como identificar os pontos exatos onde a sua sombra toma o controle,
Como negociar limites que protegem o seu foco, como treinar a coragem pequena que vence a procrastinação, como limpar a culpa que boicota o recebimento, e como colocar sua ambição a serviço do bem que você quer gerar. Mas agora, na introdução, eu quero te dar uma visão clara do caminho. Mais importante, quero que você sinta que é possível. Não porque eu estou dizendo palavras bonitas, mas porque existe uma lógica simples operando aqui. Se a sabotagem é uma tentativa de proteção, a cura não é violência, a cura é liderança. Você lidera a sua energia. Você lidera a sua história. Você lidera o seu futuro. Percebe como a sua mente busca desculpas elegantes para adiar o que te faria avançar. Percebe como surge um perfeccionismo que, de tão exigente, te impede de começar. Percebe como a comparação vira uma régua injusta que você usa para se diminuir antes mesmo de entrar em campo. Tudo isso é a sombra trabalhando para te manter no conhecido. E o conhecido pode até ser desconfortável, mas é familiar. A sombra prefere o familiar. Você prefere a vida. Eu quero que você se veja com mais inteireza a partir de hoje. Inteiro é quando a sua luz caminha com a sua sombra de mãos dadas. Quando a sua coragem traz a sua sensibilidade. Quando a sua disciplina guarda a sua criatividade. Quando a sua firmeza sustenta a sua gentileza. Inteiro, você não precisa provar nada, você entrega. E próspera. Sim, vai doer às vezes. Vai ser desconfortável sair da toca, pedir o que você vale, publicar o seu trabalho, ouvir um não. O estoico não foge do desconforto. Ele treina para atravessar com elegância. Ele não espera o mundo ser bom. Ele se prepara para ser bom no mundo. Se em algum momento da sua vida te ensinaram que dinheiro estraga, que crescer é trair as origens, que gente boa sofre, grava isso com carinho e coloca sobre a mesa. Não para brigar com quem te ensinou, mas para decidir se essa narrativa ainda serve a quem você está se tornando. Você pode honrar sua história, ao mesmo tempo, escolher um novo roteiro. Você pode servir com impacto e ser bem pago por isso. Propósito e preço não brigam. Propósito e preço se alinham quando você entrega valor de verdade. Eu vou te pedir apenas uma coisa por enquanto. Fica comigo até o fim desta série. Não tenta resolver tudo em um dia. Hoje é sobre acender a luz. É sobre admitir com honestidade onde você se sabota. É sobre aceitar que existe medo. Mesmo assim, dar o próximo passo. No meio, nós vamos entrar em ferramentas concretas para virar esse jogo. No final, nós vamos selar um compromisso com ações simples que mexem no ponteiro da sua prosperidade a partir de agora. Se o que eu disse tocou alguma corda aí dentro, lembra do começo e reforça o seu compromisso? Comenta eu creio e se inscreve para continuar essa caminhada comigo. Agora que a luz começou a acender, a sombra já não manda sozinha. A partir daqui, é você no volante. Agora que a luz já acendeu, vamos entrar no trabalho de verdade. Imagina que você está diante da porta daquele quarto interno, você segura a maçaneta, respira fundo e entra. Não há monstros gritantes, há hábitos pequenos que se somam e te desviam do caminho. A sombra raramente faz barulho. Ela cochicha com a sua própria voz, oferece tarefas urgentes que não importam, empurra um perfeccionismo elegante que paralisa, lembra histórias antigas para te manter menor do que você já é. O meio do caminho é liderança calma, firme e contínua. Você observa, nomeia, decide e age, sempre com presença. Começa reconhecendo o padrão que mais te pega ao longo do dia, a tal produtividade de fuga. Você arruma um arquivo, mexe na paleta, responde mensagens, abre muitas abas, ignora a única ação que realmente move o ponteiro. Talvez o padrão seja a comparação. Você olha o trabalho de alguém e decide que ainda não está pronto. Talvez seja uma lealdade silenciosa a um teto antigo. Você ganha um pouco a mais e cria uma despesa nova, como se precisasse provar que nada mudou.
Nomear é acender a luz. Quando a luz acende, o medo volta ao tamanho humano e você volta ao volante. Agora você negocia limites, porque prosperidade precisa de contorno. Escolhe um horário sagrado de foco. 60 minutos todos os dias, no mesmo período, como quem marca um encontro consigo. Nesse horário não há notificações, não há conversas paralelas, existe somente a tarefa essencial. Se o mundo chamar, você responde com respeito e clareza: agora eu não posso, eu volto depois, e cumpre a promessa. Repetido por dias, esse gesto ensina o seu corpo a reconhecer prioridade, e a sombra perde o comando. Em seguida, prática a arte do não. Um não por dia, dito com serenidade, para aquilo que puxa você para fora da rota, não para urgências que não são suas, não para favores que drenam suas forças, não para reuniões sem propósito, não para convites que soam como elogio mas funcionam como distração. Toda vez que você diz não ao disperso, você diz sim ao seu futuro. A sombra pode soprar que você está sendo egoísta. Você agradece a intenção de proteção e mantém contorno. Você não rejeita pessoas, você protege o que constrói valor. Olha para o seu preço mínimo inegociável. Se a voz falha ao falar de valor, a sombra está sentada ao seu lado. Treina diante do espelho. Fala devagar. Sustenta o olhar. Meu trabalho tem este valor. Eu posso explicar o que está incluso e como isso transforma o seu resultado. Repete até caber na boca sem pedir desculpas. Se a vergonha subir, respira. A vergonha é eco de narrativas antigas, não é sentença para sempre. Dignidade tem um som sereno. Quando você encontra esse som, o cliente certo reconhece, e o cliente errado pede desconto sem fim. Seu papel é sustentar o tom e seguir. Agora a coragem pequena. Prosperidade não exige atos heróicos todos os dias, ela ama passos consistentes. Escolhe uma ação concreta e desconfortável. Enviar uma proposta, publicar um estudo de caso, pedir indicação, ligar para um cliente antigo, oferecer uma solução nova. Coragem não chega antes. Coragem nasce enquanto você vai. O corpo treme, a voz falha, a ação acontece. E quando a ação acontece, o medo aprende a voltar para o banco de trás. Culpa e prosperidade não se combinam. Por isso cria um pequeno ritual de limpeza ao fim do dia. Mão no peito, respiração calma e uma frase que te recoloca no eixo. Eu me permito prosperar sem abandonar quem eu sou. Eu honro a minha história quando cresço com integridade. Escreve, fala baixinho, concede a si a permissão que talvez ninguém tenha dado. Só quem se perdoa consegue receber. E o recebimento sustenta o ciclo da entrega. Sustenta também práticas que mantêm o pulso aceso. Cria uma caixa de evidências de mérito, uma pasta no celular com mensagens, resultados, depoimentos, marcos pequenos e grandes. Quando a voz interna chamar você de fraude, você responde com fatos organizados. A mente respeita provas, e provas acessíveis são antídoto rápido contra a autossabotagem. Adota a bússola de 24 horas, 3 contatos e uma peça pública. Em 24 horas, conclua uma tarefa que gera receita ou reputação, depois envie algo para 3 pessoas que te coloquem no mapa. Um portfólio, uma atualização, um convite, um pedido de conversa, e por fim publique uma peça simples onde o seu cliente te encontra, um antes e depois, um caso real, um checklist direto. Valor acima de vaidade, constância acima de intensidade, prosperidade responde a pulsos estáveis. Antes de cada entrega, faz um pré-mortem com serenidade estoica, pergunta a si o que pode dar errado, lista riscos, cria microplanos. Se a plataforma cair, qual plano alternativo? Se a resposta for negativa, qual o próximo passo? Se prazos apertarem, qual comunicação honesta? Isso não é pessimismo, é prudência amorosa com o seu futuro. O estoico não torce contra a realidade, ele se prepara para ser bom no mundo do jeito que o mundo é. Quando a mente disparar, volta ao corpo. 3 ciclos de respiração profunda, inspiração lenta, pequena pausa, expiração mais longa. No fim da expiração, pensa a palavra voltar. Isso âncora você no presente. E o presente é o único lugar onde a ação existe. Sem presença, a sombra te puxa para projeções de catástrofe e para arrependimentos que não mudam nada.
Com presença, você escolhe a próxima ação possível. Se a comparação aparecer, transforma a comparação em referência. Pergunta-se o que exatamente me inspira aqui. É a clareza da oferta? É a consistência? É a relação com a audiência? É o design funcional? Extrai um princípio e aplique em escala pequena hoje. Quando você copia a essência e não a forma, você cresce sem perder a autenticidade. Se a procrastinação insiste, reduz a tarefa até caber em 15 minutos, define ponto de parada, inicia, ao final decide se continua. Quase sempre o começo é o peso maior, depois o corpo encontra ritmo. Se ainda travar, muda o ambiente, fecha outras abas, avisa alguém que você vai enviar algo até tal hora. Acordos externos ajudam a educar a inércia interna. Se surgir a sensação de traição, como se prosperar fosse abandonar quem veio antes, olha com carinho para essa lealdade. Você não honra sua origem repetindo limites que já não te servem. Você honra criando caminhos novos, abrindo passagem para outros também. Gratidão não é corrente. Gratidão é combustível para a próxima etapa. Com prática, você vai notar sinais de integração. A voz interna perde o tom de acusação e ganha um tom de observação. O corpo se recupera mais rápido de um não. Você celebra pequenos ganhos sem vergonha. Você fala do seu trabalho sem se desculpar. Não espere um dia sem medo. Espere um dia com medo e com ação. Esse é o norte. Mantenha um olhar amoroso e objetivo. Amoroso para não se punir quando cair em padrões antigos. Objetivo para não romantizar desvios. Caiu. Levanta. Ajusta a rota. Volta ao horário sagrado. Volta ao não necessário. Volta à coragem pequena. Prosperidade é uma dança de retornos. Quem volta ao eixo com rapidez avança. Guarda esta verdade no peito. Você não precisa vencer a sombra. Você precisa liderá-la. Quando você lidera com clareza, contorno e presença, a sabotagem perde o poder e a sua prosperidade deixa de ser acaso para se tornar consequência. No próximo bloco nós vamos selar compromissos simples e específicos, e você vai sair com passos decisivos para viver essa virada de maneira concreta a partir de agora. Chegamos ao fim. E, ao mesmo tempo, há um começo. A luz está acesa e a porta do quarto interno não assusta mais. A sabotagem não era um inimigo místico. Era uma tentativa de proteção. Proteção sem liderança vira prisão. A partir de agora, você lidera. Hoje, antes de dormir, escolhe uma ação simples que mexe no ponteiro. Enviar aquela proposta. Publicar o case que ficou na gaveta. Ajustar sua página de vendas. Ligar para quem precisa te ouvir. Uma ação. Feita com presença. Sem pedir permissão para existir. Ao acordar, honra o seu horário sagrado de foco. 60 minutos inteiros, sem notificações, entregues à tarefa essencial. Se a mente vier com histórias, você agradece e volta. Se a culpa tentar te encolher, afirma: eu me permito prosperar sem abandonar quem eu sou. Se a vergonha subir, sustenta o olhar e diz: meu trabalho tem valor e transforma resultados. Durante o dia, prática o não que protege o seu sim. Recusa a urgência que não é sua, o convite que distrai, o desconto que desrespeita sua entrega. Dignidade tem um som sereno. Quem precisa de você ouve melhor quando você fala desse lugar. À noite, registra 5 linhas no diário. O que evitou, a desculpa, o medo por trás, a pequena ação para desfazer, a evidência de avanço. Pequenos registros geram grandes mudanças. Assim a sombra se integra, perde o tom de acusação e ganha o tom de observação. Se a comparação morder, transforma em referência. Extrai o princípio, aplica do seu jeito, na sua escala, hoje. Se o medo de julgamento apertar, lembra, ninguém aplaude o rascunho escondido. O rascunho publicado encontra a pessoa e volta melhor. Mantenha a lembrança mais importante. Prosperidade é consequência. É o resultado de foco, contorno, presença e coragem pequena e repetida. Não precisa drama, precisa rotina. Não precisa prometer o mundo, precisa cumprir o próximo passo. Agora, sela comigo. Mão no peito, respira. Eu me permito prosperar. Eu integro a minha sombra. Eu ajo com coragem pequena todos os dias.
Eu honro meu valor. Eu cresço com integridade. Se isso tocou você, comenta eu creio e se inscreve para continuar essa caminhada. Que a luz acesa hoje ilumine o caminho de quem anda com você. A partir daqui, é você no volante. A estrada está aberta.